Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Hoje trazemos uma aula muito especial e na aula de hoje eu quero homenagear o ilustre professor Elon Lages Lima, que nos deixou no início desse mês de maio de 2017, um grande e ilustre cientista brasileiro. O mundo da matemática, com certeza, fica com uma lacuna muito grande. Professor Elon, um dos maiores matemáticos brasileiros, né? E em homenagem ao professor Elon, na aula de hoje vamos falar do princípio da indução. Entender o princípio da indução é praticamente o mesmo que entender os números naturais, dizia o professor Elon Lages. O enunciado da questão que veremos é o seguinte: mostre a seguinte fórmula por indução, onde n é um número inteiro positivo. Temos aqui então a fórmula a ser provada, né? Essencialmente o que essa fórmula diz é que a soma dos cubos dos n primeiros inteiros positivos é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. E veja, quando queremos somar o cubo de 1 mais o cubo de 2 mais o cubo de 3, simplesmente o que a fórmula nos diz é o seguinte: faça 3, que multiplica 3 mais 1 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, em vez de desenvolver cada parcela do lado esquerdo, nós simplesmente aplicamos a fórmula do lado direito. É óbvio que a soma dos 3 primeiros números inteiros elevados ao cubo é igual a 36, que é igual ao que obtemos pela fórmula. Veja mais uma vez, se quisermos calcular a soma dos cubos dos 20 primeiros inteiros, simplesmente recorremos à fórmula. Isso será igual a 20, que multiplica 20 mais 1, dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado. O que a fórmula nos fala é que, em vez de desenvolver o lado esquerdo dessa igualdade, simplesmente tomamos o número n, que no caso é 20, multiplicado por 20 mais 1, dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado, e obtemos rapidamente o resultado 44.100. Bem, o objetivo da indução matemática é mostrar que a fórmula é válida para qualquer número de parcelas em que as parcelas são os cubos dos inteiros de 1 até n. Vamos então demonstrar essa fórmula pelo princípio da indução. Note que tomamos P1, onde n é exatamente igual a 1. É óbvio que 1 ao cubo é igual a 1, que multiplica 1 mais 1 dividido por 2, e isso elevado ao quadrado. Isso é trivial, isso é uma verdade. A propriedade, o passo 2 da indução é tomar aí 1 ao cubo mais 2 ao cubo. É claro que 2 ao cubo mais 1 ao cubo é igual a 9. Pela fórmula trazida pelo exercício, isso seria 2, que multiplica 2 mais 1, dividido por 2, elevado ao quadrado. Obviamente que 3 elevado ao quadrado, simplificando aqui esses dois, isso é igual a 9. Agora vemos o passo fundamental do princípio da indução. Suponha a validade dessa fórmula para n menos 1. Então temos aqui, com essa suposição, nós podemos escrever Pn-1.
Ora, Pn menos 1 é a soma de 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais o cubo de 3, e assim sucessivamente, até o cubo de n menos 1. Portanto, consideramos verdadeira que a soma dessas parcelas é igual a n menos 1, que multiplica n menos 1 mais 1, tudo isso dividido por 2, e finalmente elevado ao quadrado, conforme a fórmula inicial. Bem, então note que a soma dos n-1 inteiros ao cubo, podemos simplificar aqui o menos 1 com o mais 1 para obter n-1 vezes n sobre 2 ao quadrado, sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, né? Usaremos então este resultado obtido em Pn-1 a fim de obter a fórmula final considerando n parcelas. Bom, com isso, podemos escrever que Pn será 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais n menos 1 ao cubo, que foi o resultado que obtivemos até agora. Para obter a soma de para obter as n parcelas, né, do cubo dos n primeiros números inteiros, precisamos apenas somar mais o enésimo termo aqui, correspondente ao cubo de n. Bem, com isso, veja que a primeira parte dessa soma é exatamente o resultado que obtivemos anteriormente. Podemos agora, então, acrescentar n ao cubo aqui do lado direito dessa igualdade. Ora, com o resultado que obtivemos anteriormente, desenvolveremos o segundo membro dessa igualdade e chegaremos à fórmula apresentada no início do enunciado. A prova por indução essencialmente segue esses passos. Você usa a propriedade para os termos iniciais, considera verdadeira essa propriedade para n-1 e finalmente prova que ela é válida para n, o último termo geral da sua propriedade. Bem, desenvolvendo então essa formuleta no segundo membro, temos aqui o quadrado de n-1, aparece aqui, o quadrado de n sobre o quadrado de 2, que é igual a 4, somado com n ao cubo, correspondente exatamente ao último termo dessa soma, a última parcela. Vamos então desenvolver os quadrados. Temos aqui n ao quadrado menos 2 vezes n vezes 1, mais o quadrado de 1, multiplicado por n ao quadrado. Temos então aqui este numerador. E desenvolvendo aqui a soma, ficamos com esse resultado. Portanto, temos que o desenvolvimento, fazendo as continhas aí, obtemos então a soma dos n primeiros números inteiros elevado ao cubo, é esse resultado. Ora, esse resultado não está ainda exatamente igual àquilo que o enunciado propôs. Mas vamos recordar o seguinte. Bom, pegamos aqui o resultado de n-1, que já tínhamos obtido anteriormente, e somamos com o cubo de n. E desenvolvemos o segundo membro dessa igualdade para obter esse último resultado. Finalmente, reescrevendo esse último resultado, temos a seguinte igualdade: n à quarta mais 2n ao cubo mais n ao quadrado.
Colocando o n ao quadrado em evidência, temos este resultado. Finalmente, note que aqui temos um quadrado perfeito. Finalmente, n ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado sobre 4. Ora, esse resultado é equivalente a essa última igualdade, ou seja, n que multiplica n mais 1 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, e finalmente chegamos ao resultado como queríamos demonstrar. Então veja, fizemos aí basicamente os passos da prova de indução matemática, destacando para você que em Pn-1 temos o que chamamos do pulo do gato, né? É o Pn-1 que nos ajudará a chegar à propriedade em N. Bem, eu espero que tenha ficado bem claro para você os passos dessa prova por indução. Nos vemos numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você